Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito feliz de estar com você mais uma vez. E nesta ocasião, nós continuamos a estudar a liderança formal da igreja, papel e treinamento. É o quinto estudo desta série que nós estamos fazendo para o curso preparatório para oficiais da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. É um privilégio enorme poder participar com você deste tempo de preparação e eu quero então convidar você hoje para nós prosseguirmos no estudo daquilo que foi tratado anteriormente. Nós falamos da liderança formal como aquela liderança que tem a imposição de mãos e ordenação pelo presbitério. Não é? Depois disso, mostramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento como é que foi a orientação apostólica e como foi o comportamento dos primeiros cristãos com relação à questão de instituir presbíteros em cada comunidade local, haja vista o fato de que os apóstolos foram morrendo, foram sendo executados ou então morrendo de causas naturais, mas era necessário também acompanhar o crescimento da igreja daquele tempo. Então, foram instituídos presbíteros e o Novo Testamento acaba formalizando como deve ser o presbítero. Nós vimos também que presbítero, bispo, ancião, são palavras que exprimem o mesmo ofício, a mesma atividade, o mesmo modo de agir, não é? E hoje nós vamos falar acerca de presbíteros. Já falamos no vídeo anterior acerca da pessoa do pastor, que é um presbítero também, mas ele é um presbítero que se afadiga do estudo da palavra e tem como uma das suas responsabilidades principais o pastoreio de pessoas. Hoje nós vamos então entrar na questão dos presbíteros e nós vamos tratar parcialmente de presbíteros. Vai ser necessário mais um vídeo porque o assunto não é nada breve. Então vamos lá. Vamos começar falando de presbíteros, bispos ou anciãos. Nós sabemos que presbíteros, a palavra presbítero, a palavra grega presbítero, para designar ancião, para dizer pessoa experimentada, respeitada e acolhida no seio da comunidade como uma pessoa experiente, são citados pela primeira vez no Novo Testamento em Atos 11:30. A igreja de Jerusalém e as igrejas da Judéia já tinham presbíteros quando Antioquia se tornou um centro de evangelização, uma igreja forte, especialmente comprometida com os gentios, não é? Mas em Atos 11:30 e em Atos 15, nós vemos essa figura de presbíteros citadas pela primeira vez no Novo Testamento, ao lado dos apóstolos, quando Paulo, Barnabé e outros irmãos subiram de Antioquia a Jerusalém com o objetivo de resolver questões doutrinárias. Você pode ver, então, uma coisa interessante. O presbítero, lá no passado, ele cuidava de questões doutrinárias, não é? E essa questão doutrinária era fundamental para a pacificação da igreja. Não estava resolvendo o problema de uma comunidade só, mas estava traçando as linhas que o cristianismo ia desenvolver no decorrer da sua história. Porque resolvia questões acerca da circuncisão dos gentios. Uma pessoa que não é judia é obrigada a se circuncidar? Esse assunto foi resolvido
naquele primeiro concílio da igreja. O que acontece com esses guias, chamados presbíteros? Se você olhar, por exemplo, Atos no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo fala com os presbíteros que eram de Éfeso e estavam com ele em Mileto, nós verificamos que esses guias eram guias espirituais consagrados para cuidar da igreja, tanto do ponto de vista da sua supervisão, quanto do ponto de vista do pastoreio, não é? E a exemplo da sinagoga judaica, desde os tempos do Antigo Testamento, desde o século V, século IV, por aí, nós já encontramos sinagogas e dentro dessas sinagogas nós encontramos uma figura chamada Conselho Sinagogal. Este conselho era composto de 3 membros: o presbítero principal, que era o que presidia os trabalhos, e mais 2, um que tinha a dedicação de cuidar basicamente dos valores, dos textos da sinagoga, e outro que dirigia a liturgia da sinagoga, não é? Então, nós encontramos um conselho já envolvido, sim, com a liderança das sinagogas. Portanto, era de se esperar que os apóstolos que conheciam bem esse modelo viessem a copiar esse modelo na implantação da igreja cristã, não é? Então, desde quando anciãos eram comuns na sociedade judaica? Os anciãos eram comuns na sociedade judaica desde a época de Moisés, não é? Eu fui consultar Getz, um autor que escreveu a respeito da igreja, forma e essência da igreja. E ele disse o seguinte: as 2 palavras empregadas para descrever esses líderes espirituais eram bispo, episcopos, e presbítero, ou ancião no grego presbíteros. As palavras eram usadas como sinônimos, especialmente pelo apóstolo Paulo. É importante esta observação para mostrar que o que difere, por exemplo, uma pessoa que responde por várias igrejas e uma pessoa que responde por uma igreja só, o sentido dessa nomenclatura é o mesmo, porque o ofício é o mesmo. Ainda que a área seja maior, todavia, aquele que tem a área maior para cuidar não é mais alto, mais forte, mais valoroso do que aquele que cuida de uma comunidade só. No regime presbiteriano, como eu disse há vários vídeos atrás, o presbítero da comunidade local é eleito pelos seus pares para comparecer ao presbitério em nome da igreja que ele representa. E, nesse sentido, ele pode ser eleito para ir para sínodo ou pode ir para Supremo Concílio, e lá no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, ele pode vir a ser uma daquelas pessoas que decide questões doutrinárias. Então, por exemplo, o que a igreja tem que falar sobre aborto, ou a eutanásia, ou qualquer coisa que a sociedade doente esteja fazendo que é ilícita em relação a Deus, não é? Ou mesmo como identificar uma igreja que se projeta na sociedade e que, na verdade, não pode ser considerada como igreja verdadeira e sim uma seita. Então, esse presbítero que foi sendo eleito nos concílios inferiores acaba indo para o Supremo Concílio e age com a mesma autoridade que um pastor lá. E age com voto igual à semelhança do que aconteceu em Atos 15. Isso é muito bonito de se ver. Bom, por que então, qual seria a explicação que Getz dá
para que os termos sejam iguais, tenham o mesmo sentido. Ele sugere que Paulo teria usado os dois termos simultaneamente para facilitar a comunicação. Então, como ele lidava com os judeus que conheciam uma nomenclatura e lidava com gentios que não conheciam a mesma nomenclatura, tinham outra, então ficava fácil pensar assim: os judeus convertidos são mais familiarizados com a ideia de presbítero, de ancião, enquanto que os gregos têm maior familiaridade com o termo bispo. Então, neste caso, a sugestão de Goetz é justamente nesse sentido. Por que tem tanta nomenclatura? Tem diferença? Não, não tem diferença. E por que eu estou insistindo tanto nesse ponto? A Igreja Católica Apostólica Romana e outras denominações cristãs que são de natureza episcopal, de governo episcopal, elas têm a tendência de fazer o bispo superior aos presbíteros, não é? E Goetz conclui esta comparação dizendo assim: o importante é o que caracterizava suas vidas e o que faziam. O título era secundário, suas qualificações e funções fundamentais. Então, eu não me admiro se você atentar para 1 Timóteo capítulo 3, que vai dizer que se alguém aspira o episcopado, não é? O bispado, excelente obra almeja. Ou seja, eu posso te chamar, se você for eleito presbítero ou se você é um presbítero, eu posso te chamar seguramente de bispo, que eu não estou exagerando nem ferindo o espírito das Escrituras. Muito bem, o que a gente vê nas denominações cristãs que são de natureza episcopal? No decorrer da história da Igreja, nós temos visto o termo bispo se distanciar do termo presbítero. Em alguns segmentos do cristianismo, o bispo tornou-se um supervisor de várias igrejas, fazendo parte do clero, enquanto que o presbítero permaneceu no laicato. Isso é importante a gente pensar. Então, por que é que o bispo nessas igrejas é mais importante? Ele é mais importante porque ele faz parte do clero, do alto clero da igreja. E é um círculo fechado. Mas a ideia que a Bíblia nos passa do presbítero não é que ele viva num círculo fechado. Nós já vimos em vídeos anteriores que todo mundo que é salvo em Jesus Cristo e que frequenta a nossa igreja faz parte do clero de Deus. A palavra grega que significa aquele povo separado, aquela ideia de pessoas consagradas. E, ao mesmo tempo, todo o povo é leigo, todo o povo é laico, no sentido de que todo o povo precisa da graça de Deus. No sentido de que toda a aliança feita de Deus para com os salvos é repetida em cada vida. Entendeu? Então é importante você se lembrar disso, que nós, ainda que nós sejamos supervisores de várias igrejas, nós não temos um clero, não devemos pensar em termos de clero, mas devemos pensar em termos de que todos nós participamos com a mesma intensidade dos ofícios para os quais nós fomos escolhidos pela igreja. Então, eu quero levantar aqui algumas questões que me parecem muito importantes. Algumas delas nós vamos responder neste vídeo,
outras nós vamos deixar para o próximo vídeo. Quem são os presbíteros? Então, já vimos, de certa maneira, que presbíteros são pessoas experimentadas da comunidade. Qual é o seu trabalho? Nós vamos ver mais adiante qual é o trabalho que um presbítero tem que fazer, não é? De pronto, eu quero afirmar que este serviço que o presbítero executa é um serviço de natureza espiritual. É uma postura espiritual que ele precisa ter. Podemos dizer que o presbiterato é dom espiritual? Eu vou defender a ideia de que ser presbítero não é dom espiritual. Dom espiritual é aquilo que o Espírito Santo confere para que eu seja um crente. E todo mundo tem um dom ou mais dons do Espírito a partir da sua conversão. Então, o presbítero tem também dons. Entretanto, a igreja olha para a vida dele e entende que ele deve liderá-la. Então, o ofício é um acréscimo ao dom. É isso que eu vou defender. Como reconhecer na igreja os que devem ser presbíteros? Nós vamos ver isso mais adiante. A igreja está preparada para escolher os presbíteros? Vamos ver isso mais adiante. Estão os eleitos preparados para assumirem as tarefas do presbiterato? Vamos ver isso mais à frente, se Deus quiser. Nesse momento, nós vamos responder a primeira pergunta: quem são os presbíteros? Quem são essas pessoas? E, naturalmente, a gente vai depender muito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo conversou com Tito, conversou com Timóteo e lançou os fundamentos que devem nortear a escolha desses líderes leigos da igreja. Por que eu estou dizendo que esses líderes são leigos? Eu estou dizendo que eles são leigos porque, eventualmente, eles não tiveram a preparação teológica requerida dos pastores. Então, se o pastor é douto na teologia, o presbítero pode ser douto na teologia também, pode até ter o curso de seminário, mas ele foi destinado a ser um presbítero regente. E por essa razão, ele coopera com o pastor, mas ele permanece, vamos dizer assim, no laicato. Eu espero que você entenda isso. E até quando estas pessoas são presbíteros? Uma vez eleito presbítero e consagrado presbítero, a pessoa não deixa de ser presbítero. Já falei em vídeos anteriores que a pessoa tem, quando eleita pela Assembleia, ela tem um mandato. E no mandato ela pode mandar, ela pode deliberar. Mas se ela não é reconduzida a um novo mandato, então esta pessoa está em disponibilidade e não tem o direito de se comportar como um presbítero que está com mandato. Perceba, há muito presbítero que aprendeu a tomar decisões na igreja enquanto estava no mandato, mas, por alguma razão, deixa de continuar no mandato porque acaba e ele não é reconduzido. Mas ele fica com a mesma tendência de querer dizer aos outros, inclusive há presbíteros que acabam atropelando até o conselho da igreja, porque eles tomam decisões sem ter a autoridade de investimento, de investidura. Então é muito complicado, às vezes a gente encontra uma pessoa que não se conforma de não estar no poder e ela dita regras na igreja quando não tem o direito de fazê-lo. Mas continua presbítero. Se for chamado para ordenar um pastor, outros presbíteros ou mesmo diáconos, a pessoa pode ir à frente. Se precisarmos de uma pessoa que está em disponibilidade para distribuir ceia, ela pode ser
convocada. Se tiver um trabalho na Igreja Presbiteriana do Brasil e esse presbítero em disponibilidade for indicado, ele pode ocupar aquele cargo, exatamente pelo fato de que é presbítero. Um segundo aspecto que eu queria abordar é justamente o fato de que os presbíteros são pessoas eleitas e provenientes do seio da própria comunidade, que podem desejar, manifestar o desejo, se candidatar, sim, para este ofício. Às vezes, as pessoas, por falsa modéstia ou por modéstia, sei lá o quê, esperam ser indicadas. Mas o texto bíblico não fala isso. Quem deseja ser um episcopo, excelente obra deseja. O embaraço é o que vem depois no texto, a demanda exigida pela Escritura. Se a pessoa não atende aqueles requisitos, seja totalmente ou parcialmente, ela não tem condições de, mesmo querendo ser presbítero, ser eleita presbítero. Não é? Então a Escritura é muito pródiga em mostrar aquilo que é necessário para o presbítero ser e fazer. E eu queria colocar aqui aquilo que está do lado. Os discípulos de Cristo foram chamados de variadas procedências culturais e sociais dentre o povo. Assim também os presbíteros são. Para ser presbítero não é necessário faculdade, não é necessário ter dinheiro no banco, não é necessário ser casado. Mas nós temos que compreender que a gestão de uma igreja envolve tanto o aspecto ordinário, administrativo, mas especialmente a gestão de uma igreja envolve a espiritualidade, envolve pessoas. E o presbítero tem que se envolver com situações espirituais. Então, ele tem que ser uma pessoa que sempre olha a igreja como o corpo de Cristo, e não meramente uma empresa ou meramente um grupo de pessoas que funcionam na base de regras, como um clube, por exemplo. Não é? É importante a gente se lembrar disto, que o pré-requisito para ser presbítero é a fidelidade a Cristo na vida e nas obras. E, então, o que é que uma pessoa que quer ser presbítero precisa fazer? Ela precisa ajustar a sua vida, o seu modo de vida, ao ensino apostólico. E, embora ser escolhido presbítero pela igreja confira ao cristão uma espécie de status, esse ofício requer um grande rigor espiritual e moral de vida. A pessoa precisa lembrar-se que ela não vai se tornar maior que os outros, ela vai se tornar exemplo para os outros. Então é o que eu estou dizendo aí do lado. Os requisitos para o presbiterato não são diferentes dos requisitos estabelecidos para a vida de cada cristão. Se você olhar 1 Timóteo 3, você vai ver que todo homem tem obrigação de ser daquele jeito. Todo cristão tem que ser daquele jeito. Mas aqueles que querem ser episcopos, ou bispos, presbíteros, precisam ter a vida pautada. Aquele texto é a régua para um presbítero que se considera pronto para assumir o presbiterato, não é? Então, vamos caminhar para o texto. E nós vamos ver que há 15 qualidades, 15 situações que o apóstolo Paulo mostra para Timóteo. É bastante coisa. Mas nós vamos tentar entender um pouquinho de cada termo. Então vamos lá. O primeiro termo é irrepreensível. Não é uma pessoa que não erra, mas é uma pessoa que está pronta a reconhecer o erro e aceitar a correção da sua vida e mudar de jeito de fazer. Então, irrepreensível é de vida limpa, ao ponto de não ser motivo de críticas ou escândalo para outras pessoas. Se lembre
se lembre que Jesus Cristo disse assim: ai daquele que escandaliza um dos meus pequeninos. Um presbítero não tem o direito de levar uma vida devassa, de levar uma vida incorreta, desonesta. Não adianta ele ser uma pessoa que ora muito bem na igreja, mas não recolhe imposto quando é devido o imposto. Ele tem que ter tudo certinho na vida dele. E tem que ter boa reputação, que reconhece os seus erros, que busca corrigi-los, que busca evitá-los. Então, quando se fala de irrepreensível, não é quem não falha, mas é quem falha e corrige o seu erro de boa vontade. Segundo, esposo de uma só mulher. Isto aqui é uma fala contra o concubinato. Um homem não pode ser esposo de duas mulheres. Você vai dizer assim, mas e o Antigo Testamento que tinha tanta gente, que tinha tanta mulher? Era uma outra conjuntura. Aqui no Novo Testamento, o homem cristão precisa ser marido de uma só mulher. E se não for casado? Não tem problema. Ele tem que ser fiel. Ele não pode se contaminar com uma vida sexual com uma mulher estranha. Não é? Então, quando se diz esposo de uma só mulher, que se ele for casado, ele deve se dedicar a liderar e cuidar da sua esposa e manter-se fiel a ela. É muito importante você se lembrar de que isso afeta diretamente o seu casamento. Se você é casado e pretende ser presbítero ou já é presbítero, cuide da sua casa. Cuide da sua esposa. Abençoe sua esposa. Seja Cristo para ela. Tá bom? O terceiro, o presbítero tem que ser uma pessoa temperante. Temperante lembra tempero. E tempero não é nenhum ingrediente exagerado em relação ao outro. Não fica legal você comer uma salada que esteja por demais salgada. Houve erro na hora de administrar o sal. Muito menos você colocar mais de um elemento do que de outro, embora você possa gostar dessa distorção. Entretanto, o temperante quer dizer uma pessoa que é comedida, que tem uma boa capacidade de avaliação, que tem uma boa capacidade de julgamento, que não é uma pessoa muito ansiosa no sentido de já emitir julgamentos. É uma pessoa que pensa, analisa os dois lados da questão para poder tomar uma decisão que seja justa. Então, depende muito de oração, depende muito de vida com Deus, essa questão. A outra qualidade que Paulo cita a Timóteo é de uma pessoa sóbria. E uma pessoa sóbria é justamente uma pessoa segura, prudente, uma pessoa que não dá passos em falso, não é uma pessoa precipitada, mas é uma pessoa autocontrolada e é uma pessoa que evita excessos. Nós podemos ser voluntariosos nos nossos negócios e podemos achar que a igreja tem que funcionar do mesmo jeito que os nossos negócios funcionam. Mas eu quero dizer que, na verdade, nós precisamos medir muito bem as consequências. Há uma passagem interessante. Jesus, falando a respeito de calcular os custos, ele diz assim: qual pessoa que, decidindo construir uma torre, não senta para fazer o cálculo, para fazer a estimativa do custo dessa torre, para não parar no meio? Então, a sobriedade, de certa maneira, é uma coisa assim, que nos leva a pensar justamente no fato de que as nossas decisões precisam ser prudentes e previdentes. Nós precisamos avaliar os custos de cada decisão que a gente toma, não é afoitamente. A próxima qualidade é a qualidade de uma pessoa modesta, de uma pessoa
comportada, de uma pessoa que não chama a glória para si, não chama os holofotes para si. Porque, na verdade, um presbítero nada mais é do que um ministro, um servo, uma pessoa que está ali cuidando dos outros. Então, olhando bem para cá, para lá, e não chamando a atenção para si mesmo, mas chamando a atenção para a obra, para Cristo, para a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Não é? A próxima qualidade que Paulo é a qualidade da hospitalidade. E quando fala-se de hospitalidade, nós estamos falando da receptividade que esse presbítero deve ter. Por exemplo, quando a gente vai para encontro de família, de presbitério, e a gente se encontra com crentes de outras igrejas, são nossos irmãos presbiterianos de outra região, de outro lugar, de outra cidade da nossa região. Não é verdade? Nós teríamos que nos cumprimentar ou não? Parou para pensar? É claro que nós teríamos que nos cumprimentar, desejar a graça, a paz do Senhor, a bênção do Senhor sobre o nosso irmão de fé, que frequenta a igreja presbiteriana de outra cidade. Mas sabe o que acontece? Acontece que as pessoas se ignoram. Elas só cumprimentam a pessoa que elas conhecem. Elas não cumprimentam a pessoa que elas não conhecem. E com isto, fica a pergunta, onde é que está a hospitalidade? Não é? E no caso desta palavra hospitaleiro, quer dizer amigo do estrangeiro, seu coração, sua casa, a pessoa é altruísta, a pessoa deve estar aberta aos outros. É claro que a experiência vai demonstrar que a gente consegue identificar a pessoa honesta conosco e a pessoa a quem nós devemos rejeitar. Mas, de pronto, Paulo está dizendo que o presbítero deve ser uma pessoa acolhedora e a sua família, naturalmente, deve acompanhá-lo nesse processo. O que mais que nós vemos aí? Mais uma qualidade, apto para ensinar. E, na verdade, isso é muito importante. O presbítero precisa ser uma pessoa disposta a ensinar. Não pode ser uma pessoa que diga aos outros o que fazer, mas não esteja disposto a cumprir o que manda fazer. E deve ser uma pessoa didaticamente aprovada. É claro que nenhum de nós precisa ter o dom de mestre para ser presbítero, mas geralmente, as pessoas que se projetam na igreja para serem oficiais são pessoas que demonstram uma facilidade comunicativa, demonstram uma capacidade de algum comentário, demonstram uma piedade, demonstram uma eloquência. E, mesmo que a gente não tenha a facilidade de montar um sermão ou a facilidade de preparar uma homilia, nós podemos ensinar aquilo que vem ao nosso coração. E nós podemos repartir com a ovelha da nossa igreja aquilo que nós sabemos. Não é? A próxima recomendação do apóstolo é não dado ao vinho. Não pode beber ou pode beber? Não é esse o ponto. É que não se entrega ao vinho ou que seja dominado pelo vício de beber. Uma pessoa pode decidir ser abstêmia ou não. Entretanto, esta pessoa não tem o direito de usar da bebida enquanto presbítero e ser dominado por ela. Se você diz assim, olhe, eu não sou dominado pela bebida que eu consumo. Mas se algum crente
depender disto para confiar em você, é preferível deixar. É preferível se tornar abstêmio. Porque é preferível não escandalizar o crente e executar a sua tarefa de presbítero em paz, irrepreensível, do que dizer, não, o crente vai ter que me tolerar, eu vou tomar na frente dele o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. Lamentavelmente, este modo de agir não é próprio de presbítero. Então, se existe disposição da pessoa em agir assim, que ela não se candidate, porque ela não está pronta. A próxima qualidade é uma pessoa não violenta, o presbítero não violenta. O que é o não violento? É o que não é valentão, é o que não é ameaçador, é que não é um agressor verbal ou espancador, nem dentro de casa nem fora. Existe uma diferença entre a gente ter uma voz firme e a gente ter uma voz ofensiva, uma voz que machuca, uma voz que ofende. Muitas vezes a gente encontra pastores, presbíteros, diáconos, gente que vai lá na frente dar um aviso, simplesmente dá um aviso. E aí, na sua forma de se comunicar, acaba sendo agressivo na sua comunicação. E o resultado que a gente tem é que pessoas ficam magoadas com aquele determinado oficial. E a igreja não funciona bem quando as pessoas estão magoadas. Então é preciso a gente perceber, melhorar, crescer na comunicação. E quando a gente vê o coração pesado, porque falou alguma coisa indevida, a gente tem que procurar imediatamente restaurar a comunhão com aqueles que a gente percebeu que ofendeu. E é nisso que vem a próxima qualidade, que é uma pessoa cordata, uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa, uma pessoa que escuta primeiro, depois fala. Uma pessoa que está disposta a oferecer a outra face. Uma pessoa que não leva a sério ou procura não levar a sério, se controla diante da ofensa que recebe. Muitas vezes as pessoas não compreendem a atitude do conselho da igreja e o presbítero, então, é acusado de ser negligente, de ser relapso, de ser tardio, disso ou daquilo, e a tendência da gente é justificar. Não fui eu, não, foi o conselho que demorou, foi isso, foi aquilo. Nós temos que ser pessoas absolutamente cordatas nesse ponto e, se formos acusados justamente, vamos assimilar. Se formos acusados injustamente, aí a gente tem que contemporizar e procurar resolver o problema de outra maneira. Porque é isso que faz o inimigo de contendas. É uma pessoa que evita discussões por questões insignificantes. Qual é o peso de eu tentar manter o meu ponto de vista diante do quadro geral? Há presbíteros que, infelizmente, batem cabeça no conselho e promovem longas discussões que se arrastam por várias reuniões só para manter a sua posição, quando a sua posição, se correta diante de Deus, pode ser alcançada por meio da paciência e não por meio da contenda. A próxima qualidade mencionada é não avarento. E, nesse caso, uma pessoa que, mesmo tendo pouco, não fica protegendo os seus bens de maneira que nunca a igreja seja abençoada com as suas contribuições. Não é? Eu já vi presbíteros dizendo assim, olha, a gente paga o dízimo do bruto ou do líquido? Eu pago do líquido, porque eu não ganho, eu não recebo um tostão daquilo que fica
descontado da fonte. Bom, é uma discussão que poderia ser desenvolvida. Mas o que isso demonstra? Demonstra que ele tem muito mais cuidado do seu dinheiro do que propriamente ser liberal com o dinheiro, não gastão, mas liberal com o dinheiro e deixar que Deus o sustente. É assim que funciona. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentados. Então, não avarento significa ser generoso e não ser amante do dinheiro, não é? Eu acho que nós estamos chegando no final, mas ainda temos 3 orientações do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa próxima é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Na verdade, o que a gente espera é que o presbítero não seja governado nem pela mulher, nem pelos filhos, mas que ele seja uma pessoa que tenha discernimento para ser o cabeça do lar, o responsável pelo lar, como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e que ele tenha, de modo respeitoso, alguma consideração e acatamento de seus filhos. Nós sabemos que podemos levar os nossos filhos até uma determinada idade para a igreja sem problemas. Mas vai chegando o tempo em que eles têm que desejar ir à igreja, porque eles podem lutar contra seus pais e podem querer ir para outro lugar. Porque nós sabemos também que a conversão de uma pessoa, ainda que nós estejamos sob a aliança de Deus feita com Abraão, nós sabemos que a salvação de uma pessoa procede do Espírito Santo de Deus e não da gente. Nós damos o testemunho. Nós realizamos a nossa parte. Mas as crianças crescem e elas têm que ter o seu momento com Deus e a sua conversão com Deus. Se isso não acontece, o que a gente espera do presbítero? Que os seus filhos o respeitem. Porque se ele for um fraco, seus filhos o insultarem, o aborrecerem, ele não serve para ser presbítero da igreja. Infelizmente. Pode ser uma criatura excepcionalmente crente, mas o cristianismo dele tem que se aplicar em casa também. Então ele tem que aprender a cuidar da sua esposa e cuidar dos seus filhos. Eu creio que é a penúltima coisa aqui deste texto, e diz assim: não neófito. O apóstolo Paulo dizia para Timóteo: não escolha ninguém que seja novato na fé. Primeiro porque ser novato na fé implica não conhecer a doutrina de maneira adequada, não conhecer o sistema de governo da igreja de maneira adequada, não conhecer a congregação de maneira adequada. É uma pessoa que se converteu há pouco e daqui a pouco já quer assumir o cargo de presbítero. Precisa ter maturidade. É diferente daquela pessoa que veio de uma outra igreja e que é membro há pouco tempo da nossa igreja, mas já teve uma experiência de presbítero anteriormente. Não é? Neste caso, o neófito é um garoto na fé. É uma pessoa que ainda não tem base suficiente para suportar todas aquelas coisas que foram ditas anteriormente. Então, Paulo diz: eu não quero neófitos, não. Eu quero anciãos. Eu quero gente experiente, que já tenha maturidade e desenvoltura espiritual, para não se encher de vaidade, porque a vaidade é um laço diabólico. Todo presbítero, todo pastor, todo diácono vaidoso é um problema para a igreja e não uma bênção. E a última coisa é que tenha bom testemunho dos de fora. Sim, o presbítero
não precisa necessariamente ter amigos só dentro da igreja. Ele precisa ter pessoas que olhem para ele e que digam assim: uau, fulano de tal é uma grande figura, é uma grande personalidade. Ainda que eu não seja da igreja dele, eu sei que ele é um homem reto, eu sei que ele é um homem comedido, eu sei que ele é um homem devotado à igreja, à família dele, eu sei que ele é um homem que se corrige quando está errado. Então, esse bom testemunho dos de fora é recomendado na Escritura, não é exigência nossa, não. É da Escritura. Nós precisamos ser pessoas que olhadas pela comunidade externa, sejam pessoas acreditáveis, pessoas críveis, pessoas aceitáveis. Bom, deu para dar uma pincelada acerca destes detalhes que Paulo recomenda a Timóteo. No próximo vídeo, nós vamos continuar com a nossa conversa sobre presbíteros, mas desde já, ainda que você se sinta muito fraco e com a tendência de dizer, eu acho que eu não sirvo para presbítero, eu lhe respondo, a gente amadurece, a gente cresce. Então, se Deus o chama para o presbiterato, se Deus lhe dá desejo no coração de ser presbítero, aceite o desafio e vá, pouco a pouco, corrigindo a sua vida. Os grandes presbíteros da Igreja Presbiteriana de Jundiaí foram homens de Deus que foram amadurecendo, que tinham erros, que tinham dificuldades, que tinham lutas pessoais, lutas familiares, mas no final, o que eles fizeram pela igreja abençoou todo o povo e começou pelo propósito de se adequarem à palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que este vídeo te abençoe, te ajude. Um grande abraço. Fique com Deus.